Olá, estamos de volta para mais um episódio de Debates Covid-19, tratamento precoce para salvar vidas. E hoje eu vou conversar com Rubens de Fraga Júnior, que é médico geriatra. Ele é professor da Universidade Evangélico Mackenzie do Paraná. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem. Doutor Prazer. Rubens, a gente está falando hoje sobre a atenção especial aos idosos nesta época de pandemia. Qual foi a primeira reação dos seus pacientes com a chegada desse vírus no Brasil? Acho que todos nós ficamos perplexos, né? Com a chegada. O vírus veio pela Itália, chegou ali no Nordeste, em Fortaleza, no Ceará, né? Eu ouvia notícias de colegas meus que atendiam pacientes idosos e que acabaram se contaminando já no início de março, né? Então foi assim foi um choque de todo mundo, né? Foi muito de pessoas ficar ali sem saber por quanto tempo, porque começou se falando 15 dias, depois virou um mês, daí a gente viu o que aconteceu em Wuhan, que o pessoal ficou lá 4 meses confinado, praticamente em quarentena, né? E nós já estamos há 6 meses nessa situação, e a bandeira laranja. E ainda vai ter um próximo pico. Enfim, então, inicialmente foi assim, essa sensação, né? De uma surpresa, né? Porque as pessoas, principalmente os idosos que nós atendemos, eles não acreditavam muito. Os mais idosos, acima de 80, 85 anos, eles parece que ficaram mais preocupados, porque os pais desses idosos, os avós, eles tiveram a experiência da gripe espanhola de 1918. A gripe espanhola... Que é a coisa mais próxima que a gente tem dessa pandemia, né? A gripe espanhola teve em torno de 40, 50 milhões de mortos, né? E você não tinha o avanço tecnológico que você tem hoje, né? Então, hoje, 1 milhão de pessoas mortas é muito alto, né? Pelo avanço tecnológico que se tem hoje, né? Mas, e lá houve 3 ondas, né? Teve a primeira, que foi em torno de 10, 15 milhões, depois teve a segunda de 25 milhões, depois a terceira. Então, agora, eles então trazem histórias de família, né? De avós, de mãe, né? Que contavam essa gripe, né? A gripe espanhola. Querendo ou não, já tinha uma familiaridade com uma tragédia como então, essa, né? eles ficaram mais sensíveis, sabe? Já o grupo assim de 60, né, que eu me incluo, né, até os 75, é um grupo mais rebelde, assim, um grupo mais jovem teimoso, hoje em dia, né? Não é à toa que em São Paulo até tem lá o caça-velho, né? O pessoal vai sair da rua para pegar os idosos. Aconteceu muito isso. E levar para suas casas, né? Que não usavam máscara, que tinham resistência, né? A aceitar, né? O distanciamento social. Então, eu tinha deixado essa pergunta meio que para o final. É difícil controlar essa teimosia da pessoa idosa, né? Porque eles batem o pé e falam, não, ninguém manda em mim, eu quero sair, eu vou ao mercadinho, eu vou ver minha amiga, eu vou lá no centro. E vão e querem sair, tem que prender em casa, é difícil. Muitos idosos, eles têm uma rotina. Eu até outro dia, atendendo um colega, ele dizia, Rubens, eu não estou vivendo mais, porque mudou minha vida, né? Eu saía, eu fazia minha caminhada até a panificadora, eu trazia os pãezinhos quentinhos, depois eu saía novamente, ia comprar um jornal, ia tomar um café com os amigos, né? E hoje isso mudou totalmente, né? As pessoas estão ficando em casa, né? Muitas pessoas, eu orientei esse colega a procurar ter uma rotina, né? Porque você, no confinamento, você perde, às vezes, a noção, né? E nós temos relógios biológicos, né? Nós temos o núcleo supraquiasmático, que é o nosso relógio mestre. Então, ele nos diz quando a gente acorda de manhã, ele esquenta a temperatura corporal pelo cortisol e a gente sai da cama. E à noite ele vai resfriando o corpo, vai produzindo melatonina e a gente vai tendo vontade de dormir. Vai dando daquela... Quando você fica confinado, é como o caso do Michael Seyfried, que foi um pesquisador que pesquisou para a NASA em 1960 e depois mais 10 anos depois, a NASA usou até para viagens espaciais os dados dele. Ele ficou primeiro intocado 2 meses dentro de uma caverna, totalmente sem luz nenhuma, sem contato nenhum com o mundo exterior. Depois ele ficou, parece que mais 5 meses em outro lugar também.
Na verdade, o que foi observado? Que descontrolou os relógios biológicos. E os relógios biológicos, eles são responsáveis pelo mecanismo de sono-vigília, pelo mecanismo de você comer e ficar em jejum, pelo mecanismo de você fazer exercício e você ficar repousando. E quando você fica no confinamento, né, você perde essas referências, como aconteceu com esse homem nas cavernas. Como seria né? essa rotina que o senhor indica? Então, a rotina é você ter, de preferência, um horário para acordar. Durante o dia, a exposição à luz que é branca azulada, a luz do dia, que é a mesma luz da tela do computador, a exposição é saudável para esse relógio biológico. Ter horários para se alimentar, né? Café da manhã, almoço, janta, né? Então você vai dizer, pô, mas rotina é uma coisa chata e tal. Não, é importante porque esses relógios, cada célula do nosso corpo tem um reloginho, né? Isso foi inclusive prêmio Nobel de Medicina em 2017, né? Que eles estudaram os relógios biológicos baseados em duas proteínas, a pair e a clock. E eles viram que durante uma fase do dia aumentava uma proteína, depois diminuía a outra, e assim você acordava, dormia. Isso tudo é baseado em estudos que mostram que pessoas que não dormem bem, por exemplo, que têm insônia, têm mais risco de inflamar o corpo. Então elas têm risco, por exemplo, maior de AVC, de infarto, de ter doenças crônicas, degenerativas. E a nossa imunidade ela é muito dependente também disso. Desse relógio biológico. Sim. E dessas atividades. Você sabe, por exemplo, que o bicho barbeiro, né, o chupança, ele gosta de atacar as pessoas da meia-noite às 3 da manhã, que é a fase do dia que a gente está com o nosso organismo, que tem uma imunidade mais rebaixada. Né? Eu achei interessante isso, porque isso acontece com alguns vírus também, como o da influenza. Né? Então, a própria imunidade, se você tiver uma rotina, por isso eu não sei ainda, eu tenho esperança, eu sou otimista. Logo nós vamos ter uma vacina, ou logo nós vamos descobrir uma medicação que seja acessível para resolver isso. Mas enquanto isso não vem, a gente tem que se adaptar a essa rotina. Os estudantes, no caso. Lá na faculdade, nós tivemos uma live recentemente e eu orientei a questão de você ter um espaço para você poder estudar na sua casa, né? Que seja tranquilo, né? Ter uma rotina de estudo. Esse cuidado da rotina não precisa ser só para os idosos, tem que ser para todo mundo. Para todo mundo, para todas as idades, né? Então o que a gente viu, né, com a pandemia é que o idoso parou de... aquela fome que a gente tem de abraço, né? Isso é uma coisa, teve instituições que a gente chama de longa permanência, ILPIs, as casas de repouso, né? Erroneamente chamadas de asilos, mas as pessoas lá, elas até improvisaram um abraço de plástico, né? Um plástico com os bracinhos para que o idoso pudesse ser abraçado, né? Apesar de que a saúde pública, a vigilância não liberou, por causa que é muito difícil de esterilizar, depois tem que ser descartável, jogar fora. Mas eles reclamam muito disso, do passeio no parque com o neto, né? O afeto, a proximidade com a família, ou de poder fazer uma pescaria, né, com o filho. Então, e mesmo as viagens, né, que essa esse boom de idosos, né, que vai acontecendo nos próximos anos, né, até 2050, 20% da população do mundo vai ter mais de 60 anos, né? Então, você vai ter um verdadeiro boom. Então, você tem aí os 50 mais, os 60 mais, que é esse movimento que consome mais e que viaja, né, que utiliza os hotéis. Né? E agora, com a pandemia, tudo isso, teve muita coisa que alguns idosos reclamam, pô, mas agora... Né? Agora que eu estou podendo, que eu me aposentei, né? Teve o caso de uma senhorinha, até agora que eu estou mais aliviada, meu marido está melhor da saúde, né? Que eu poderia viajar. Então houve uma certa decepção, assim, sabe? E a gente não pode passar a mão em cima disso. Agora, com relação ao teleatendimento que veio com a pandemia, o senhor acha que isso ajuda a suprir um pouco dessa carência nos idosos? A pessoa poder olhar para o senhor ali na tela, conversar, do que ficar em casa com medo, sem saber o que fazer?
olha ali e sabe que o médico está presente na vida dela. Então, agora há pouco eu ainda estava no consultório fazendo um teleatendimento, né, numa paciente que estava distante, em outra cidade aqui no Paraná, né. Ela passou mal. A possibilidade é que eu posso, 24 horas por dia, 7 dias da semana, prestar algum tipo de serviço. Então, a facilidade de você não sair da sua casa, de você ser atendida dentro do seu próprio ambiente que você mora, né? E ter um médico, né? Agora, claro, situações mais complexas são mais difíceis de serem gerenciadas e manejadas. Mas o teleatendimento, né, ele hoje tem todo um protocolo, né? Você pode utilizar plataformas, inclusive do próprio Conselho Regional de Medicina, né? E eu acredito que mais uns 2, 3 meses, haja uma nova regulamentação do Conselho Federal de Medicina sobre teleatendimento. Quebrar o gelo é importante, né? Então, por exemplo, pacientes assim que têm algum problema de memória, que têm uma certa confusão mental, eu achei interessante, a minha experiência pessoal é usar a tela de computador. Que é Daí usar maior. algumas plataformas que passam no computador, porque às vezes hoje você tem acesso no celular a mídias sociais e você não tem a possibilidade de usar a imagem no computador. Mas já tem, então às vezes eu consigo ver o cuidador do idoso que tem um problema de memória mais grave, que tem uma doença mais séria cognitiva, e o paciente. E eu observo, e eu posso fazer Observa ali até o próprio ambiente na ali, teleconsulta, né? Você pode fazer um exame de propedêutica, que a gente chama de visão, visual, né? Ou você pode até fazer uma palpação do paciente, ele próprio pode palpar. Ou às vezes, se você tiver um profissional de saúde junto, às vezes eu marco assim com fisioterapeutas, com terapeutas ocupacionais, o momento da teleconsulta para aproveitar o profissional, que muitas vezes o médico não está disponível, né? Então eu acho assim, os idosos, a teleconsulta veio para ficar. Eu acho que a maioria adere, né? Alguns casos mais complexos, principalmente, que muitas vezes precisam de um exame físico, precisam de um exame complementar, eles devem ser gerenciados e indicados até a própria emergência médica, né? Então, eu queria chegar nesse ponto. Alguns pacientes, eles já têm outros problemas de saúde, e o que houve no início da pandemia é que eles deixaram de cuidar desses problemas já existentes porque eles tinham medo de procurar o hospital, medo de deslocar até o consultório médico, e acabou que esses problemas pré-existentes, eles se agravaram. Como é que está essa situação agora? Eles já se conscientizaram de que é melhor buscar o tratamento do que, pelo medo, ficar em casa e não tratar as doenças pré-existentes? Isso é uma questão que é um desafio, né? Então, muitas cirurgias foram adiadas, né, eletivas, por causa do problema dos anestésicos para serem usados em UTIs, em intubação, né, de pacientes com Covid. Mas é uma demanda reprimida muito alta. Então, muitos pacientes de cirurgia, por exemplo, oncológica, deveriam ter sido operados e não foram, né, às vezes pelo próprio medo do paciente de se contaminar, né. Os hospitais, eles hoje, não vou dizer que eles são ilhas seguras, mas eles estão tomando muito cuidado. Estão preparados. Recentemente eu tive numa emergência ortopédica com o meu sogro, ele caiu e ele acabou fraturando a clavícula. E eu fui muito bem, assim, avaliado na entrada. Mesmo como médico, né, eu estava na hora sem máscara, eles me deram uma máscara, eles mediram minha temperatura, mediram a do paciente, né, e nós entramos e ficamos no distanciamento. As clínicas de imagem, por exemplo, de diagnóstico por imagem também, estão fazendo uma série de triagens, de checklists, né, para selecionar esses pacientes. Para que um paciente, por exemplo, que possivelmente esteja contaminado, não esteja sendo colocado junto com pacientes não contaminados, né. Então, existe uma série de protocolos e eu acredito que isso deveria mudar, mas eu vejo uma demanda reprimida muito grande,
né? Então, já existem cálculos aí da American Heart Association falando de tantos infartos não acabaram sendo atendidos, tantos AVCs não foram atendidos por essa questão de câncer que se agravou, cirurgias né? de câncer, quimioterapias, radioterapias, né? A vida continua, a vida segue. Não pode abandonar o tratamento normal que vinha sendo feito. Então, assim, no caso da telemedicina, para atender Covid é muito interessante, né? Você consegue monitorar alguns dados do paciente, como frequência cardíaca, oxigênio no dedo, através do oxímetro, você consegue ver quantas vezes ele respira por minuto, mas você não ausculta o paciente. Então você precisaria, às vezes, de um exame complementar mais importante. Para uma triagem inicial, né, você pode atender o paciente e ver se ele precisa de um atendimento numa emergência ou não, né? O senhor tem muito histórico, assim, o índice é muito elevado de pacientes idosos que estão desenvolvendo síndrome do pânico por causa da pandemia? Esse dado a gente não tem. No seu dia a dia, mas no meu dia a dia eu já atendi pacientes com eu chamo de síndrome do medo do Covid, né? Então, as pessoas, elas estão assim, elas exacerbam características, muitas vezes, da personalidade delas, e às vezes elas têm já algum sofrimento mental, e isso aumenta por causa da tensão provocada, quer queira ou não, nós estamos numa pandemia, né? Então, eu vejo assim, exacerbar muitas vezes, a pessoa que tinha muito cuidado com higiene, ela começa a ficar muito mais cuidadosa com higiene. Uma comida que chega do delivery, ela esteriliza aquela caixa, né, e coloca no forno e tal. Não está errado, mas assim a gente vê assim um certo exagero também, né? E algumas pessoas que não estão tratadas corretamente acabam descompensando por causa do estresse. Doutor, agora, alguns pacientes já faziam uso de medicamentos que estão no chamado kit COVID, né? Hidroxicloroquina, azitromicina, dexametasona. No caso dos idosos, existe contraindicação? O senhor faz uso ou avaliar caso por caso? Como que funciona? Eu não uso, mas o que ocorre é assim. Cloroquina, por exemplo, hidroxicloroquina. Eu tenho paciente tomando, eu receitei algumas receitas de hidroxicloroquina. Que tomam para artrose, alguma coisa assim. Algumas né? artrites, né? Algumas doenças autoimunes, né? Mas veja, deve existir um monitoramento. Por exemplo, a hidroxicloroquina, você tem que fazer monitoramento com eletrocardiograma. Existe um intervalo no eletrocardiograma, assim, a grosso modo, que é o intervalo QTC. Então, existe um alargamento desse intervalo, né? Isso é observado em drogas que os médicos prescrevem também no dia a dia. Também? Não, corticoide não, mas a hidroxicloroquina é uma droga que a associação dela com a azitromicina pode aumentar os riscos de eventos adversos. Qual que é o papel da azitromicina contra o vírus? Eu não entendi isso até agora. A azitromicina, né, é um antibiótico, então é um antibiótico. Ele é usado para combater infecções por bactérias, né? Então, normalmente o que ocorre... Uma coisa interessante, o primeiro caso que foi descrito de Covid na literatura, que foi um caso lá na China, praticamente já no primeiro, segundo, terceiro dia, o indivíduo começou com alguns sintomas respiratórios altos e já estava com pneumonia viral. Então, muitas bactérias se aproveitam da lesão que o vírus faz no tecido que reveste os nossos pulmões internamente, os nossos alvéolos, os nossos brônquios, e daí ele faz uma infecção secundária. Então, muitos pacientes, não é só o Covid, mas eles complicam, porque o Covid, lá pelo 7º, 8º, 10º dia, ele faz também uma reação que o organismo passa a agredir ele próprio, e ele agride o pulmão. Ele faz uma espécie de uma doença autoimune ali e começa a fazer pequenas tromboses no pulmão, né? Daí a importância, muitas vezes, do paciente que está internado,
às vezes está entubado, né? Ele está usando a varfarina, né? Ou mesmo a enoxiparina, que são anticoagulantes. E o corticoide ajuda, porque ele ajuda a diminuir essa reação inflamatória muito intensa, porque o organismo passa a não reconhecer, ele fica confuso e ele acaba tentando agredir o próprio pulmão. E daí o sujeito tem 70%, 80% do pulmão envolvido. Ele tem que ir para a posição prona, que é ficar de barriga para baixo e ficar entubado. Para ventilar melhor. E agora também existem estudos, né, e acho que já está sendo usado, de retirar o plasma de pacientes que já foram contaminados e injetar em pacientes que estão tratando. Então, de que forma funciona? Isso é uma outra perspectiva, né, o plasma de convalescentes, né? Existem alguns estudos sendo feitos em São Paulo, Idosos agora, podem também no fazer Brasil. uso? O pessoal limita um pouco a doação de sangue para pessoas já acima de 60 anos. Né? Mas veja, você tem estudos hoje mostrando que a imunoglobulina G e a imunoglobulina M, que são anticorpos, eles estão pelo menos até 3 meses no plasma desses indivíduos. Né? Isso pode ser usado na recuperação, sem dúvida, e é uma prática que está sendo feita. Tá certo. Doutor, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores e até para os seus pacientes, né, que vão assistir o senhor, que estão acompanhando, de como vencer mentalmente e fisicamente esse período que eu espero que seja o final da pandemia. Espero que em janeiro, como dizem os estudos, a gente tenha vacinação. Então, 2 colocações. Primeira, eu sou otimista em relação ou a vacina ou a um medicamento que seja custo eficaz, que vai trazer a cura da doença. Em segundo lugar, manter uma rotina diária. Se você puder sair um pouco, colocar uma máscara, descer, dar uma volta na quadra, isso é possível. A luz do dia é muito importante, né? Manter rotina. E resiliência. Resiliência é aquela propriedade dos materiais, né, que quando você é submetido a um estresse, você para o estresse, ele volta ao normal. Então nós temos que ser resilientes, né, no sentido de que a gente vai sair muito melhor do que a gente entrou nessa pandemia. O senhor tem fé disso, de que a gente vai sair melhor? Que bom, eu também tenho fé disso. Muito obrigada pela sua participação, obrigada por aceitar o nosso convite. E obrigada a você também pela companhia. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau.